Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. mas vim te adorar. Entra, Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Queremos agora refletir sobre a essência da devoção à Divina Misericórdia. E para isso é necessário que nós tenhamos também um conhecimento, porque o conhecimento nos favorece para que a gente possa testemunhar com alegria. Porque quando às vezes nós somos interrogados, qual é a espiritualidade, qual é a linha seguida pelo apostolado da Divina Misericórdia, então é necessário que a partir daquilo que Jesus mesmo pediu a Santa Faustina, nós possamos também nos identificar. Por isso, foi reservado para esta manhã essa reflexão. Antes da reflexão, eu só gostaria de lembrar a vocês que o devocionário do Cordeiro, que está lá na nossa livraria, quando foi preparado, eu coloquei aqui as ladainhas voltadas para Jesus Eucarístico. Então, além de tudo aquilo que nós temos em relação ao Cordeiro de Deus, aquilo que Santa Faustina rezou, a ladainha também dele, bíblica, temos as orações de São Padre Pio, rezadas diante de Jesus Eucarístico, 7 orações dele. Depois as invocações ao sangue de Jesus, seguido do terço e da ladainha dele. E outras 7 ladainhas do nome de Jesus, do Sagrado Coração dele, Jesus sacerdote e vítima, que ontem nós falamos do sacerdócio, e a importância também de repararmos as ofensas que Jesus sofre no Santíssimo Sacramento, os sagrados estigmas do Senhor, depois a ladainha do Santíssimo Sacramento. Então essa é também uma arma que nos ajuda nos nossos momentos de adoração pessoal e comunitária, junto com a devoção à Divina Misericórdia. Então eu queria também só falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você pode ver lá no meio e não entender por quê. Então está ligado diretamente também à devoção que Santa Faustina tinha a Jesus como Cordeiro de Deus. Bem, as formas de devoção são as seguintes que vocês conhecem já, formas de devoção da misericórdia. Agora nós vamos falar dos elementos essenciais da devoção à Divina Misericórdia. As formas, então, primeira forma é a imagem que Jesus deixou a Santa Faustina e a nós. Ele pediu para ela que fosse pintada, depois venerada na capela das irmãs e depois exposta publicamente e aí no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, hoje a devoção à Divina Misericórdia atingiu o mundo todo. Por exemplo, tem países onde a Divina Misericórdia já conseguiu um alcance extraordinário. Nas Filipinas, por exemplo, 90% da população filipina é devota da Divina Misericórdia. Para vocês terem uma ideia, às 3 horas da tarde, que é mais uma das formas da devoção, junto com a imagem, a hora, o terço, a novena e a festa da misericórdia. Essas são as formas de devoção. Nas Filipinas, 3 horas da tarde, tudo para. Por 5 minutos, as lojas, os ônibus, tudo para e aparece a frase, seja no ônibus, seja nos outdoors, aparece a frase: Jesus, eu confio em vós. Então isso é uma grande graça. É um país que abraçou de verdade a devoção à Divina Misericórdia. Então sai do âmbito de uma devoção para ser uma forma de viver a nossa espiritualidade com Deus. Então isso é muito importante, porque às vezes quando a gente usa a expressão devoção, as pessoas têm a tendência de dizer, é mais uma devoção na igreja.
Na verdade, gente, a experiência da misericórdia é uma forma de viver a nossa intimidade com Deus. Esse Deus que nos convida a termos um relacionamento com Ele, e por isso os elementos que eu vou citar agora aqui são 3. Esses são os elementos essenciais que identificam um apóstolo eucarístico da divina misericórdia. Tá certo? Então, o primeiro elemento essencial, sem o qual nós não podemos falar de apostolado eucarístico da divina misericórdia, é o elemento confiança. É a primeira coisa que Jesus exige de Santa Faustina e exige de nós. É preciso que nós confiemos nele. Não tem como estabelecer nenhum relacionamento, seja esse familiar, seja esse de amizade, seja esse de namoro, de matrimônio, de vida comunitária, se não houver confiança. Porque a confiança é a base de toda a nossa vida, não é verdade? Sim ou não? Para vocês estarem aqui hoje, é preciso que vocês renovem essa confiança absoluta no Senhor, que não vai decepcioná-los, ainda que as pessoas, seres humanos, que todos somos e temos essa inclinação, decepcionemos aos demais e sejamos decepcionados, Ele não, de hipótese alguma, vai nos decepcionar, porque Ele é fiel. Então, o primeiro elemento, confiança, dentre tantos, a palavra confiança, ela é citada quase aí por cima mais de 1000 vezes, ela aparece no diário de Santa Faustina. São 1828 parágrafos no diário, destes aí, em cada uma das páginas aparece a palavra confiança, então não pode faltar. Mas eu escolhi uma delas que eu gostaria de ler com vocês. Quem tem o diário, vamos abrir. Número 548. Vamos abrir lá. 548. Vamos ler juntos? De súbito, ouvi na alma estas palavras. Minha filha, garanto-te recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é dar-te tudo de que necessitas. Eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Olha que coisa impressionante. Então, a primeira coisa que Jesus destaca aqui, olha, ele começa dizendo: minha filha, eu garanto a você recursos constantes de que viverás. Esses recursos aqui são recursos materiais, recursos espirituais, aqueles recursos que Santa Faustina necessitava para que a obra da misericórdia pudesse se desenvolver. Vocês imaginem Jesus aparecer dentro do convento para uma irmã, e aqui nós temos uma religiosa no meio aqui de nós, né? Está lá a irmã. Isso. Então, tanto na vida das irmãs, quanto na vida também nossa sacerdotal, seja de vida consagrada, religiosos, seja de vida diocesana, como é o caso aqui do padre José Primão, os seminaristas que aqui então estão, existe normas internas que precisam ser respeitadas. Toda a parte financeira, toda a parte aí, enfim, os nossos gastos, enfim, tudo isso tem algo que precisa ser controlado, prestado contas, enfim. Então vocês vejam, eu estou falando disso por quê? Porque Jesus garante a Santa Faustina que tudo que ela necessitar, Ele vai providenciar. Porque dentro de uma vida religiosa, ela não tinha condições de fazer nada por si só. Ela dependia de tudo. É como que Jesus dissesse para ela: eu quero que você agora mande pintar esta imagem, prepare tudo isso, e ela vai dizer: e da onde que eu vou tirar agora os meus fundos, Senhor? Vai chegar para a superiora e dizer assim: olha, madre, Jesus pediu que a senhora me arrumasse um trocadinho aí para mandar pintar as imagens. Ia ficar meio complicado, né? Primeiro porque ela já enfrentava uma batalha
para que as irmãs acreditassem no que Jesus estava pedindo para ela. Essa era a primeira dificuldade. Isso Jesus providenciou também. Ele dizia para ela: fique tranquila que eu vou trabalhar no coração da tua superiora. Não vai ser fácil, ela vai te fazer sofrer muito no início, é normal, mas no tempo certo ela vai acreditar na minha obra. Então é muito importante que quando eu me disponho a servir a misericórdia, eu tenho que ter confiança nisso que Jesus falou. Eu garanto a você todos os recursos necessários. Aí ele coloca uma condição. Isso é muito importante porque ambas as partes precisam colaborar. Ele disse assim, ó: a tua obrigação começa conosco. Ele faz a promessa que vai garantir tudo. A tua obrigação é confiar em mim e eu vou te dar tudo aquilo que você necessita. Confiar totalmente na minha bondade e a minha é dar-te tudo o que necessitas, material e espiritualmente falando. Eu mesmo me faço dependente da tua confiança. Olha só, Deus fazendo-se dependente da nossa confiança. Teve um momento que Santa Faustina disse para Jesus: por que o Senhor nunca me negou nenhuma graça que eu te pedi? Vejam só, parece que é um pouquinho diferente de nós, né? Às vezes a gente pergunta para ele: por que o Senhor não me concedeu até agora a graça que eu te pedi, né? Ela disse: por que o Senhor não me negou até hoje nenhuma graça? E sabe o que ele respondeu para ela? Porque ele disse: você me amarra com a tua confiança. Como você confia plenamente em mim, não posso negar-te absolutamente nada. Ou seja, Santa Faustina é considerada para nós modelo de confiança. E confiança plena, amados. Não faltou nada. E quando chegou o momento dela, ela terminou a missão, morreu jovem, com 33 anos de idade. Mas no momento da morte, um pouco antes da morte, Jesus disse para ela: você continuará sendo minha secretária à minha direita no céu. Ou seja, o que você pedir para mim, eu concederei. Por isso ela tem uma grande influência junto a Jesus no céu. Quem já é devoto dela, eu creio que a maioria de vocês que são dos apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, não tem como não ter devoção a ela. Mas se você ainda tem algumas dúvidas ou não estabeleceu um vínculo mais profundo com Santa Faustina, aproveite. Faça, progrida, peça a intercessão dela, porque ela teve que exercitar essa virtude da confiança diariamente no Senhor. E são nas coisas pequenas do dia a dia, mas é preciso confiar, senão as coisas não vão acontecer na nossa vida. Queria dar um testemunho aqui para vocês. Eu já falei isso aqui em eu acho que no primeiro, no segundo congresso, mas como tem algumas pessoas novas aqui, eu gostaria de lembrar, porque às vezes a gente fica esperando, gente, Jesus aparecer assim, dizer: Ednilson, quero falar com você agora, ou chamo você pelo seu nome. Seria uma maravilha, né? Esse privilégio foi dado para Santa Faustina. Ela recebeu tudo que Jesus queria, registrou aqui no diário, está tudo aqui. Agora a gente tem que conhecer e tem que exercitar esse elemento essencial que é a confiança. O nosso papel é confiar no Senhor. Ainda quando eu estava trabalhando no santuário, no ano de 2011, eu vim celebrar a missa de sábado à noite, e como nós estávamos numa campanha, naquela época lá no santuário, para arrecadação de alimentos, para ajudar as famílias carentes que tinham sofrido lá uma chuva muito grande, então nós estávamos pedindo já aí pelo menos uns 2 meses, muitas coisas, tudo que a gente precisava. E eu confesso para vocês que já estava um pouco assim, maçante, ter que estar pedindo. E eu vinha da casa paroquial até o santuário, isso tudo interiormente eu estou falando, tá? Eu não vim falando assim: eu não quero mais isso, porque quando nós verbalizamos, o inimigo tem acesso. Agora, aquilo que nós guardamos no coração, ele não conhece, tá? Então aprendam isso. Não fale, guarde no teu coração aquilo que você não quer que o inimigo influencie. Então isso é muito importante também.
Então, como eu não tinha falado nada, eu vim com aquilo no coração, eu tinha tomado uma decisão. Que eu não daria nenhum aviso paroquial naquele dia, e muito menos eu ia pedir alguma coisa, porque eu já estava envergonhado de tanto fazer aquilo. Entrei com aquela decisão no meu coração. Aí tinha lá uma lista cheia de avisos, eu falei, eu não vou dar avisos e não vou falar mais nada sobre esse pedido. Já tinha o que tinha que dar, já deu. Aí entrei para a missa, quando eu comecei a celebração, que eu fiz o sinal da cruz, como se passasse diante de mim, de forma muito clara, a palavra avisos paroquiais. Aí eu no meu coração falei assim, não vou dar avisos paroquiais. Prossegui a missa. Quando chegou no ofertório, quando levantei o corpo, o pão e o vinho para apresentar ao Senhor, veio de novo, avisos paroquiais. Aí eu de novo interiormente falei, não vou dar avisos paroquiais. Deus fala 3 vezes conosco, se a gente não ouvir, Ele não vai falar mais, tá? Ele vai insistir 3 vezes pelo menos. Se não dermos atenção, vamos perder a oportunidade daquilo que Ele quer nos ensinar. Aí quando chegou na comunhão, que é o momento mais sagrado, na ação de graças, quando eu sentei, de forma bem serena veio de novo. Avisos paroquiais, aqui dentro do coração. Aí eu disse assim, bem Senhor, se veio 3 vezes então, eu vou dar avisos paroquiais menos 1. Eu não vou pedir nada, por favor. Isso foi um acordo que eu fiz com ele. Aí fiz oremos, e daí fui para o ambão para dar os avisos paroquiais. Quando eu cheguei, tinha uma folha de avisos paroquiais. Quando eu olho na folha de avisos paroquiais, creiam, era como se tivessem sumido todos os avisos que estavam ali, só ficou aquele lá. Gente, precisamos de café, bolacha, leite. Aí depois que eu dei, os outros apareceram. Aí eu disse, pronto, está aí, dei os avisos paroquiais. Aí dei a bênção final, estava saindo para a sacristia. Um jovem veio, e achei muito interessante, ele estava emocionado. Ele falou, padre, poderia falar um pouquinho com o senhor? Eu falei, sim. Nesse momento, que esse jovem pediu para a gente conversar depois, aí quando ficamos a sós, ele estava muito emocionado e disse, padre, ele disse, eu estou muito emocionado porque hoje Deus falou comigo. Eu disse, nossa, que maravilha. E é normal, se até humanos somos, de fazer a pergunta interior, e depois eu verbalizei para ele, pensei interiormente, bom, se ele está emocionado, com certeza a palavra de Deus, ou a homilia, a reflexão tocou o coração dele, né? E eu perguntei, então filho, qual foi a parte da missa que tocou o seu coração, a palavra de Deus? Ele falou, não padre, Deus falou comigo nos avisos paroquiais. Eu falei, mas avisos paroquiais? Como assim? E aí eu fiquei pensando interiormente comigo, meu Deus, olha aí, ó. Olha, cadê a confiança? Ele disse o seguinte, faz 1 ano que eu estou, cada final de semana, eu vou em uma paróquia aqui em Curitiba. Para vocês terem uma ideia, são 157 paróquias em Curitiba. 470 padres tem a arquidiocese. Então ele passava todo final de semana, porque ele tinha sentido um apelo de Deus que ele devia fazer uma obra de caridade. Ele trabalhava com leite. E ele disse que Deus tinha feito um apelo para ele, que ele devia ajudar. Isso aí a gente vai entrar no segundo elemento, já que é seguido a confiança, que é obra de misericórdia, que é caridade. Ele sentiu esse apelo de Deus em fazer a caridade. Só que ele colocou uma condição para Deus. Ele disse assim, ó, eu vou ajudar na igreja aonde eu ouvir o padre pedir que precisa. Se o padre não pedir, eu não vou ajudar. Vocês perceberam a luta que foi travada para dar esses benditos avisos paroquiais? E ele disse, olha, faz horas que eu estou rodando Curitiba, e hoje eu vim aqui no santuário pela primeira vez. Ah, e tinha um detalhe ainda que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu cheguei lá no santuário, como ele é pequeno, quem já foi lá viu,
Dei uma olhada assim no santuário, bati o olho e falei, não, só pessoas conhecidas, não tem para que eu ficar repetindo esses avisos aqui. E caí do cavalo direitinho, porque ele estava lá no último banco, nunca tinha ido. E aí ele disse assim, Deus, quando o Senhor deu os avisos que precisava, e a primeira coisa que eu falei foi leite, precisava de leite, ele disse, então Senhor, é aqui. Aí ele chegou para mim e falou, vou doar então 300 caixas de leite para o Santuário da Misericórdia. E aí eu disse, louvado seja Deus, e agradeci a Deus porque Ele foi fiel ao que Ele colocou no coração. Então eu digo a vocês isso. Aí ele falou, um ano depois, quando nós nos encontramos, ele disse, Padre, a partir desse momento, a minha vida tomou um outro rumo. Eu conheci o quanto Deus é misericordioso, e hoje também ele divulga, hoje mora em Foz do Iguaçu, divulga lá também a divina misericórdia. Veja, um ato de confiança nosso vai alcançar outras pessoas também. É importantíssimo a gente prestar atenção nos pequenos apelos de Deus na nossa vida. E isso requer confiança da nossa parte. Se nós não confiarmos, não tem como Deus agir através de nós. Então esse é o primeiro elemento, e que Jesus exige de nós, e por isso a frase, Jesus eu confio em vós, ela é essencial na devoção. E vai chegar momento que parece que essa frase fica tão pesada para a gente dizer, porque na verdade a gente não está conseguindo confiar. E vai chegar momento que Deus vai nos provar. É como se ele dissesse assim, você chega ali diante dele, passando por dificuldades, e diz assim, Jesus, eu confio em vós. Ele pergunta, será mesmo? Aí você fala, mais ou menos, né? Aí ele falou, não, mais ou menos não funciona. Ou você confia, ou você não confia. Meia confiança já é desconfiança, não é? Confiar é confiar. Aconteça o que acontecer, Deus se responsabilizará. Então 548, grave bem esse número, e aonde você for, exercite a sua confiança. E quando Deus te pedir algo, seja isso para ajudar alguém, seja para fazer uma caridade, seja para dar um conselho, de repente você está num lugar, vem do nada para nós, mas não é para Deus, algo que Deus diz para você, ou dá um santinho, faz um convite, enfim. E às vezes a gente fica naquela luta, não, é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. A gente fica brigando com Deus e pede a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele também. Então, esse é o primeiro elemento. Vamos gravar bem? Então, o primeiro elemento para que eu seja de verdade um anunciador da misericórdia divina, é preciso que eu confie no Senhor. A minha confiança nele vai fazer a grande diferença. Segundo elemento colocado por Jesus na devoção está no número 742. Vamos ler lá? 742. Porque a devoção à misericórdia não é só espiritualidade, tá? Tem a obra também, a dimensão social, caritativa. Não sei se tem, quem tem diário de Santa Faustina aqui, levante a mão, por favor. Nossa Senhora! E vocês estão lendo tão baixinho, eu não estou conseguindo ouvir nada aqui. Tá? Então aqui, essas palavras que estão aqui, vocês sabem que tudo que está em negrito no diário são palavras de Jesus. Tá? Então Jesus, eu acho que ele não está ouvindo quase nada, porque eu não está chegando aqui em cima. Tá? Então vamos pôr força nessa voz de vocês, para que nós possamos ler agora a segunda parte integrante da devoção à Divina Misericórdia, que é a caridade, que são as obras. Eu tenho que fazer algo de concreto. Os raios da misericórdia são vermelhos e brancos. Um significa a parte espiritual e a outra a parte caritativa. Não tem como ficar com a espiritualidade só, senão eu vou me perder. Eu preciso dos dois braços. Tinha um homem, isso aqui, quando eu estive num retiro em Belém do Pará,
tive uma experiência interessante, porque lá tinha uma senhora, Dona Maria, ela trabalhava passando as pessoas, um grande rio chamado Guamá, onde as pessoas que não tinham condições financeiras de usarem as barcas, que eram um pouco mais caras, passavam no bote com ela. Ela tinha um bote, colocava a pessoa ali. E era interessante que ela tinha uma camiseta de Jesus misericordioso, com essa imagem que vocês têm ainda de vocês. E aí, ela colocava aquela camiseta, e aí quando estava na metade do rio, e era um rio bem grande, ela perguntava para as pessoas se eles conheciam a Divina Misericórdia ou não. Aí as pessoas, uns diziam que conheciam, outros diziam que não conheciam. E um dia, ela fez a travessia de um homem que era ateu. E veja o que é a sabedoria de uma pessoa sem estudos nenhum. Ela sempre dizia, eu não tenho condições de ler o diário, eu não conheço nada, mas eu procuro fazer do meu jeito. Aí um dia ela estava remando lá com seus 2 remos, e ela mandou alguém pintar no remo da direita, ela escreveu oração, e no remo esquerdo ela escreveu trabalho. Quando esse homem entrou no bote da Dona Maria, a hora que ele leu lá oração, ele disse assim, isso aqui não precisa na vida. Trabalho, sim. E ela estava na metade do rio, remando com os 2. Quando ela escutou isso, o que ela fez? Ela pegou o remo da oração e colocou dentro do bote e começou a remar só com o remo do trabalho. Aí começou a dar volta, dar volta, mais uma volta, mais uma volta. O homem começou a ficar preocupado. Falou, o que está acontecendo? Tem um redemoinho aqui? A Dona Maria, na simplicidade dela, disse o seguinte, assim acontece na nossa vida. Se nós quisermos remar só com o remo do trabalho, nós vamos para o fundo. Agora, se nós colocarmos o remo da oração, o equilíbrio vai existir. Aí a Dona Maria pegou o remo da oração e passou do outro lado. Quando chegou lá, esse homem falou para ela, olha, eu nunca escutei, eu nunca vi um exemplo tão claro e concreto daquilo que deve ser o equilíbrio na vida de um ser humano. Ação e oração. Ele disse para ela, a senhora me convenceu. Aí ele disse para ela, o que eu preciso fazer? Um homem com faculdade, que duvidava de Deus. Daí ela fez questão de esticar bem a camiseta e dizer para ele, é só o senhor repetir essa frase que está aqui embaixo, ó. Jesus, eu confio em vós. Eu voltei de lá, disse assim, bom, foi para mim a maior experiência, tudo que eu vivi lá em Abaetetuba, que foi a cidade onde eu fui fazer o Retiro da Misericórdia, esse testemunho, para mim, mostrou que eu preciso ter na vida esses 2 remos. E a devoção à Divina Misericórdia tem também. Se você quiser tirar um deles, você, primeiro, está ofendendo terrivelmente a Jesus e está negando a essência da devoção. Então, a essência da devoção requer ação e oração. Eu adoro, mas preciso servir o próximo também. Não, esses são os 2 mandamentos da lei de Deus, não é? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? E o segundo? Ir à missa aos domingos? Não deu para escutar nada aqui em cima, está difícil para ouvir vocês. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a cruz, olha, na vertical, a parte maior é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e na horizontal, o próximo como a mim mesmo. Isso é a obra da misericórdia. Se faltar uma delas, eu vou andar mancando. Então vamos ouvir agora o que Jesus fala, número 742. Por isso que eu queria que vocês lessem com força. Vamos lá. Minha filha,
se por teu intermédio pela tua confiança nela. Exijo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. A segunda, a palavra. E a terceira, a oração. Nesses 3 graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação, e estou exigindo o culto à minha misericórdia pela solene celebração desta festa e pela veneração da imagem que foi pintada. Por isso, por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Ó meu Jesus, vós mesmo me ajudais em tudo, porque vedes como sou pequenina. Conto unicamente com a bondade de Deus. Amém. Então está aqui, vocês vejam que é muito claro. Ele fala para ela sobre a confiança, que foi o primeiro elemento, mas ele diz, você precisa se distinguir agora por atos de misericórdia. E ele dá aqui tudo prontinho, ele dá 3 formas de eu praticar atos concretos de misericórdia para com o próximo. Vamos gravar bem aqui. Qual que é a primeira forma, então, de praticar atos de misericórdia para com o próximo? Ação. Aí você diz assim, bom, você tem essas 3 possibilidades. Se você pode ajudar com uma ação concreta, ele vai pedir que você faça um exame primeiro, usando essas palavras aqui que ele usou no começo com ela. Tu não podes, 3 coisas, te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Que é o que mais acontece conosco, né? Alguém fala assim, está precisando de uma ajuda lá, você fala assim, bom, mas alguém vai ajudar. A gente sempre se esconde, se justifica. E se nós formos honestos, meus irmãos e irmãs, nós podemos sempre fazer alguma coisa. Eu pergunto a vocês agora, sim ou não? Eu posso não dar R$100, não posso dar R$1.000, não posso dar nada financeiramente, mas de repente posso dar algo que possa saciar a fome daquela pessoa. Eu posso dar de forma especial, enfim, você sabe como e quando Deus vai pedir para você algo, e o que Ele vai te pedir é interessante, porque é o que você vai poder fazer para a pessoa. Então, a ação da qual diz Jesus aqui, não é simplesmente, e é muito fácil, às vezes pôr a mão no bolso, dar o dinheiro e pronto. Não é isso. A ação, ela vai além disso. Teve uma vez um senhor que me deu um testemunho belíssimo, ele disse que foi para mim e se esqueceu de levar a carteira dele, tanto é que chegou na coleta, ele ficou envergonhado, porque ele sempre dava uma ajuda, quando ele bateu no bolso não tinha carteira. Ele veio a pé para a missa, quando ele voltou para casa, um mendigo abordou, estendeu a mão para ele, ficou assim, ele bateu em todos os bolsos e disse, você pode não acreditar, mas hoje eu não trouxe a minha carteira, não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas ele sentiu um impulso muito grande de estender a mão para aquele homem. Quando ele estendeu a mão, o mendigo pegou a mão dele, colocou no coração e começou a chorar. Ele diz assim, muito obrigado.
Ele disse: o Senhor foi a primeira e a única pessoa que foi capaz de estender a mão para mim. Ele disse: muita gente me deu dinheiro hoje. Alguns jogaram até de longe, de medo de mim. O Senhor foi o único que teve coragem de me estender a mão. Isso é ação ou não é? Custa mais do que dar dinheiro ou não custa? Custa, né? Eu sempre digo no final do ano, quando celebro a missa de ação de graças no dia 31 de dezembro, que é bom no final do ano a gente dar uma olhadinha no nosso armário. Porque a gente vai acumulando tanta coisa, e depois a gente vai olhando aquilo ali e diz: bom, mas eu podia ajudar alguém. É uma coisa simples. Passa um ano, passa 2, eu não uso mais aquilo. Aí quando eu olho lá, poxa, mas talvez um dia eu vou usar. Quando você fala assim, talvez um dia eu vou usar, é como se Deus dissesse: então, esse dia não chegou ainda, ajude alguém que está precisando. Gente, essa ação é sair de si. E isso é a maior dificuldade para o mundo egoísta que nós vivemos hoje. O mundo consumista, materialista que nós vivemos. E a mensagem da misericórdia, ela é remédio contra o mundo consumista que nós estamos vivendo. Deus nunca vai deixar faltar o necessário na nossa vida. Eu venho de uma família muito simples, graças a Deus. Deus nunca deixou faltar nada. Meu pai e minha mãe são aposentados, os dois vivem da sua aposentadoria. Meu pai disse que quando ele era criança, 7 anos de idade, lá no interior de São Paulo, onde nós nascemos, tinha uma família, e no interior o pessoal tinha um costume muito bonito. As pessoas emprestavam as coisas e dividiam as coisas. Eu lembro quando criança, quando o pai matava um porco, ele arrumava aquele pedaço, aquele pernil de porco e dizia: agora você vai levar para o tio Cândido. Nossa, você pegava aquele pernil e falava: puxa vida, esse pernil aqui lá para o tio. Levava para o tio. Porque quando o tio matava o porco, ele trazia também para nós. Nunca faltava nada. E aí o que aconteceu? Tinha uma família, esse casal, onde o marido, ele era extremamente misericordioso, mas a sua esposa, infelizmente, não. Meu pai, quando contou esse testemunho, eu estava no Santuário da Misericórdia. Quando eu escutei esse testemunho do meu pai, eu me lembrei do 742 do diário. Ele disse que a minha avó dizia assim, quando faltava açúcar, faltava café, ela dizia: vai lá, por favor, empresta. E o mais bonito, se pagava aquilo que se emprestava. Se emprestava uma xícara de açúcar, se pagava uma xícara de açúcar. E aí o que acontecia? Chegava lá, o Senhor estava sempre disponível. Ele servia, ajudava, dava o que era preciso, recebia quando pagava. E todas as vezes que o pai chegava para pedir alguma coisa, a esposa dizia assim para ele: não empreste, porque vai fazer falta para nós. Olha só a mesquinhez de uma pessoa. E isso foi se prolongando cada vez mais. E meu pai disse que aí, um ano depois, essa senhora adoeceu. E ela foi adoecendo, e o pai disse que a doença dela foi estranha, porque ela foi como que se inclinando assim, de desta forma, que ela não conseguia mais ficar em pé e não conseguia ficar nem mesmo na cadeira. Aí ela foi para a rede. Foi a única posição que ela conseguia ficar. E nesta rede, o pai disse que foi praticamente, acho que 2 semanas antes da morte dela, faltou o pó de café. E a minha avó disse para o pai falou: puxa, lá vou eu de novo. Mas agora que ela está doente, talvez não vai ter problema. O pai chegou lá na porta da sala, falou bem baixinho, para o senhor se podia emprestar um copo de pó de café. Você acredita que o ouvido dela era tão bom? E ela estava falando já bem baixinho, né? Era difícil para ouvir, porque a pessoa já estava numa posição incômoda por causa da doença. E ela disse assim: não empreste,
porque vai fazer falta para nós. 2 semanas depois ela morreu. Meu pai disse que ela não teve condições de ser colocada no caixão. Ela foi enterrada diretamente na terra. A cabeça dela encostou literalmente no umbigo dela. Quando o pai me contou esse testemunho, eu disse assim: pai, mas nós morremos assim como nós vivemos. Quando nós olhamos Jesus morto na cruz, nós vemos o Senhor de braços abertos, livre. Os cravos ali não o prendiam. E a gente vê uma pessoa morrer com o nariz encostado no seu umbigo, é porque foi alguém que nunca foi capaz de enxergar o próximo. Isso não é misericórdia. Um olhar de Jesus é um olhar que é capaz de enxergar aqueles que precisam. E é para isso que nós somos chamados. É esse o grande vírus que está destruindo o nosso mundo. O egoísmo. Jesus é altruísta. Pensa no próximo. Ame a Deus, raios vermelho. Ame o próximo, raios brancos. Pratique aquilo que você vive comigo. Então, primeiro é ação. Segundo, disse o Senhor, a palavra. Se for preciso, eu falo. Mas a palavra vem em segundo lugar. Porque às vezes a gente se omite, a gente se dispensa muito fácil, joga para outro, outro vai fazer no meu lugar. E o Senhor diz: e você? E às vezes eu também posso dizer uma palavra, não para condenar. Vocês vão ouvir no evangelho de hoje a pecadora que vai ser trazida diante de Jesus para ser apedrejada. Vocês vão ver o que Jesus vai fazer com ela. Ele só vai fazer uma pergunta para ela. Alguém te condenou? Ela vai dizer não. E ele não disse para ela: então fique tranquila, pode prosseguir aí. Ele disse: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Ou seja, o olhar dele foi capaz de se voltar para aquela mulher. Ele fez a parte dele. Ele disse uma palavra, e a palavra dele se fazia necessária naquele momento. E vai chegar um momento que eu não vou precisar dizer nada. Mas vai ter momentos que eu também vou ter que dar a minha palavra, uma palavra só. Não para condenar, não para dar lição de moral, não foi feito para isso. Terei que ser firme em certas posições para defender? Terei sim. Essa também vai ter que ser a minha postura. Mas eu terei que ter discernimento na hora de agir a palavra. Tem uma música bonita do Padre Zezinho, dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, né? É terrível a gente dizer a palavra errada, na hora errada e para a pessoa errada. Aí dá tudo errado mesmo, né? Aí não tem como. E tudo que começa errado na nossa vida vai terminar errado. Tinha uma moça que queria casar numa paróquia no interior, e colocou na cabeça que ela queria casar. E chegou para os pais, e os pais perceberam logo no início que não tinha condições nenhuma de dar casamento ali. Mas santo de casa não faz milagres. Disseram para ela: pense bem primeiro. 6 meses de namoro é muito cedo para casar. Ela disse: não, mas a gente se ama e pronto. Aí no interior o padre ainda tem uma influência nas decisões, né? Aí a mãe com o pai disse, muito católicos disseram: vão lá conversar com o padre. Uma cidadezinha do interior, vou preservar o nome da cidade. E lá se tem o costume nessa cidade de bater o sino 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E eles foram falar com o padre, era por volta de 5:30. E eles estavam insistindo. O padre olhou, chegou à conclusão que era muito cedo e disse para os dois: olha, eu acho que é muito cedo, vamos esperar um pouco. A moça estava tão empolgada que ela disse: não, nós temos certeza disso. E quando ela disse nós temos certeza disso, o sino bateu. Eles estavam batendo, a pessoa vinha, batia o sino.
Aí a moça disse, escute, padre, até o sino está dizendo assim, ó, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Aí o padre disse para ela, bom, se até o sino está falando que tem que casar, então quem sou eu para dizer para você que você não vai casar, minha filha? Se você acha que é isso, tudo bem. Mas, porém, contudo, todavia, eu respeito. Processo de casamento, casaram. Sabe quanto tempo durou o casamento? 1 mês. O casamento durou 1 mês, e aí ela chegou para a mãe e para o pai e disse, olha, a gente não se dá mais, e a gente não se acerta, então vamos separar. Daí a mãe disse assim, negativo, você vai falar com o padre agora. Ela vai para o padre de novo. Veja, gente, Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso que Ele crava os detalhes. Eles foram conversar com o padre no mesmo horário que eles tinham ido há um tempo atrás. Quando eles chegaram, meio assim, avechados e tudo. O senhor lembra de nós, padre? O padre disse, sim, lembro muito bem de vocês. Pois é, a gente está aqui para dizer agora que nós vamos nos separar por incompatibilidade de gênero. Que bom. E nessa hora o sino bateu. Aí o padre disse, olha, tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar. Ou seja, Deus fala conosco até pelo sino, né? Ou seja, gente, nós temos que estar sensíveis para saber quando que a palavra se faz necessária e às vezes vai ser uma palavra que vai nortear a nossa vida, e isso Jesus exigiu dela, e exige de nós também, como apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. Temos que agir, temos que dar a palavra, e aí em terceiro lugar, vem o quê? Já esqueceram? Está ali? A oração, gente. E vocês sabem que a oração, ela é extraordinária. Agora eu digo para vocês, é preciso que eu acredite, porque eu tenho certeza que assim como para nós, padres, irmãs, seminaristas, vocês que estão ligados ao apostolado, quantas vezes vocês não receberam um convite, ou um pedido, aliás, um convite, né, um pedido de oração? Quem aqui já alguém pediu para você rezar por ele? Nossa! Todos vocês. Olha como é que está aqui essa talha, né? Está cheia de pedidos aqui. O que acontece às vezes? A gente não valoriza, ou às vezes a gente não acredita que a nossa oração apresentada para o Senhor pode dar resultado. E é tremendamente vergonhoso quando alguém vem agradecer pela graça que recebeu, pelo pedido da nossa oração. Aí você fica pensando, puxa, mas eu poderia ter até rezado mais. Não é a quantidade que vai fazer a diferença. É o amor que você coloca no pedido que a pessoa colocou para você. De repente é uma Ave Maria, um Pai Nosso, um ó sangue e água, um pela sua dolorosa paixão, um olhar para o Senhor, um entregar, vai fazer a diferença. Eu recebi um testemunho da dona Eva Natal. Eu contei esse testemunho já também em alguns momentos. Vocês podem procurar depois na internet, o testemunho dela se tornou nacional. Dona Eva Natal, de Brasília, ela estava com câncer na cabeça. Ela foi fazer os exames, ela tinha feito a radiografia e apareceram 2 tumores, um em cada lado do cérebro dela. E aí estava marcada a cirurgia, e naquela semana, era exatamente a semana da novena da misericórdia. A dona Eva Natal, um detalhe, era evangélica. Mas a nora dela era muito devota da misericórdia, e ela vinha de uma cidade do interior para participar da festa da misericórdia em Brasília, numa paróquia. Aí, no sábado, antes de ir para a festa da misericórdia, a nora teve uma inspiração de conversar com a dona Eva
e dizer para ela se ela não gostaria de receber uma oração, ou o pessoal tem um belo costume às vezes de trazer uma peça de roupa. Ela foi bem simples. Ela foi lá e disse: a senhora não gostaria? Eu estou indo para a festa da misericórdia, de mandar uma peça de roupa, e eu vou colocar diante de Jesus lá para a senhora e vou rezar. Olha que coisa linda. A dona Eva disse: tudo bem, leve um vestido com o qual eu vou para o hospital na segunda-feira fazer a minha cirurgia. Ela levou o vestido, chegou lá, colocou na sacola, em frente ao altar, onde Jesus estava exposto, e com muita fé pediu a graça da cura da dona Eva. Domingo da misericórdia. Na segunda-feira era a cirurgia da dona Eva. Voltou, ela fez questão de domingo mesmo e levar o vestido para ela, ela foi. Quando ela entrou no hospital, no final da tarde, o médico disse para ela assim: dona Eva, então antes de nós fazermos a cirurgia, eu vou pedir mais uma radiografia agora da cabeça da senhora, para nós fazermos a cirurgia. Pasmem, meus amados. Quando a radiografia ficou pronta, o médico tomou nas mãos, e ao invés de aparecer como a outra, que ela tinha levado, os 2 tumores que eram visíveis, apareceu nada mais, nada menos do que a imagem de Jesus misericordioso na radiografia. O médico tomou nas mãos aquilo ali, ele disse assim: mas parece um homem aqui. Daí ele mostrou para ela, ela nunca tinha visto porque era evangélica. Aí ela pegou os exames, olhou assim, ela disse: parece igual uma camiseta que a minha nora usa. Aí ele disse: a senhora pode voltar para casa que a senhora não tem mais nada. Volta a dona Eva para casa chorando, chama a nora dela e diz: vem ver um negócio aqui. Quando a nora pega o resultado, ela caiu em prantos. E hoje a dona Eva se tornou uma das maiores apóstolas eucarísticas da Divina Misericórdia em Brasília. Por quê? Pela ação uma palavra e também a oração que a nora foi capaz, ela pensou. Gente, isso é lindo. Ela saiu das intenções dela, e ela pensou na sogra dela, que não é todo mundo que pensa na sogra. Então, confiança, caridade, ação e divulgação. Esses são os 3 elementos.